Well, mais uma. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde. Esperando aqui ver se mais alguém aparece. Esperar mais 2 minutinhos aqui para começar, tá? Bom, já é 1h02, então seguimos o protocolo. Os outros alunos, se eles não entrarem, encontrarão a aula gravada e conseguirão ver as informações da mesma maneira. E se entrarem durante a aula, permitirei a entrada e acompanharão a aula. Dito isso, vamos lá para a nossa aula de cálculo numérico, a primeira aula da unidade 3. Logo depois da nossa avaliação da unidade 2, vem aí a primeira aula da unidade 3. Mais uma vez, eu vou deixar aqui na apresentação, meu e-mail, meu número de telefone, se alguém tiver dúvidas, né? Principalmente sobre a questão do trabalho que a gente vai ter para essa unidade. O meu contato está aí no primeiro slide da apresentação. Seguindo, qual que é o assunto que nós vamos tratar nessa última unidade? O assunto dessa última unidade são os sistemas lineares. Sistemas lineares, para quem já estudou a disciplina de álgebra linear, ou talvez até uma disciplina de introdução à álgebra, alguma coisa assim, estudou os sistemas lineares, particularmente como resolver sistemas lineares usando os métodos algébricos, né, os métodos analíticos. Evidentemente que nessa disciplina aqui, disciplina de métodos numéricos, a gente vai trabalhar com o mesmo assunto, só que a maneira de resolver é por meio da análise numérica e não mais os métodos já conhecidos. Então, o que eu vou apresentar hoje aqui é uma introdução aos sistemas lineares, mas principalmente a questão dos métodos diretos e os métodos iterativos, principalmente os iterativos, né? Então, dito isso, seguimos. Primeiro, vamos trazer aqui um exemplo de um sistema linear, né? Eu trouxe aí um exemplo do livro, um exemplo de situação real aí de um problema de engenharia que nos leva a um sistema linear. Mas existem infinitos, né? Infinitas possibilidades. O pessoal da engenharia elétrica, por exemplo, vive resolvendo sistemas lineares quando está tratando, por exemplo, de sistemas elétricos, de redes, né? Aí você tem várias restrições e aí, né, você acaba tendo sistemas lineares. Normalmente, sistemas lineares com um número de equação e de incógnitas muito alto, né? Os problemas reais normalmente têm um número muito grande de equações e de incógnita.
às vezes centenas, às vezes milhares, e talvez até milhões de equações, né? O que tornaria resolver por meio dos métodos da álgebra linear um pouco ineficiente, né? Imagina que você está trabalhando aí com todo um sistema elétrico, e aí você tem que resolver esse sistema e ele tem centenas de equações. Como é que você vai aplicar um Gauss-Jordan aí, né? Complicado, né? Na mão. Então, aí você terá que usar o computador. Mas, mesmo para o computador, nós temos N possibilidades. Nós temos possibilidade de implementar os métodos da álgebra linear, claro que temos. Mas pode ser que não seja a melhor maneira. Pode ser que aqueles métodos tomem muito tempo, sejam muito caros, você pode ter um sistema altamente degenerado, você pode ter N características que façam com que outros métodos sejam mais eficientes do que os métodos da álgebra linear. É o que a gente vai ver aqui, mas a gente começa com exemplos simples, né? Tão simples quanto aqueles exemplos do livro de álgebra linear, né? Aqui nós temos um problema de determinados componentes horizontais e verticais das forças que atuam numa treliça, né? E aí a gente tem um esquema aqui e a gente vai entender essas forças, né? Porque nós temos forças com componentes horizontais e verticais, e você vê evidentemente que nós temos algumas setas horizontais, né? E aí tem que fazer uma continha para descobrir quais são os componentes verticais e horizontais, que nos levam a um sistema linear, né? Com várias equações. Aqui nós temos várias equações, e cada equação envolve uma ou outra incógnita, né? Nunca envolve todas as incógnitas, né? Na verdade, aqui a gente forma, nesse probleminha aqui, a gente forma 17 forças, né? 17 forças, né? Usa aí, evidentemente, o seno e o cosseno de 45, porque são sempre diagonais, né? Sempre formando ângulos de 45. E você vai ter uma matriz altamente degenerada, e aí é o caso. Enfim, é um sistema linear para tu resolver. E nós vamos ver aí que esse tipo de situação é o que nós queremos resolver e o que apresentaremos os métodos aqui. Para isso, relembramos ali o conceito de um sistema linear, né? Um sistema linear é um sistema de N equações com N incógnitas, né? Nessa forma que aparece aqui, né? Que aparece aqui. Evidentemente que cada IJ é um coeficiente, os coeficientes, né? Eles têm essas índice I e J, o I vai de 1 até M, porque é referente às equações, enquanto que o J vai de 1 até N, que é referente às incógnitas. XJ são as incógnitas e BI são constantes, né? Evidentemente, se todas forem zero, o sistema seria homogêneo. Um sistema linear pode ser escrito na forma matricial, que é a x igual a b, onde A é uma matriz que contém aqueles coeficientes, a e j, x vai ser um vetor com todas as incógnitas, e B vai ser também um vetor com aquelas constantes, né? Também chamado de vetor solução, né? Que pode ser uma solução exata ou uma solução aproximada. Daí é que a gente vai ver o porquê dos métodos numéricos a seguir. Só para questão de exemplo, aquela situação das forças lá do início, a matriz A, ela ficaria com essa cara que está aparecendo agora aí na tela. A gente nota que a matriz A, ela é cheia de zeros, né? E aí a gente começa a se perguntar, ora, se eu fosse resolver isso aí, eu não correria risco de perder esses zeros? É uma matriz altamente degenerada. Será que não existe um método de resolver que valoriza essa característica da matriz? Olha ali no vetor B, por exemplo, o vetor B só tem 3 entradas não nulas. Será que não existem métodos que valorizem essas características? Existem, e os métodos numéricos contemplam algumas dessas possibilidades, conforme a gente vai ver. Então, aí, só para ilustração daquele exemplo, nós temos aí a matriz A, B, a matriz A, o vetor B e o vetor C. O vetor A e B, que aparecem ali nas formas transpostas deles por questão de otimização de espaço da tela. Né?
Outras informações sobre o sistema linear que são importantes ter em mente são sobre as soluções, né? Essas são informações que vocês já estão atentos lá da própria álgebra, né? Que o sistema linear, ele pode ter uma solução, ele pode ter infinitas soluções e, evidente também, que ele pode ser um sistema impossível, um sistema sem solução. E para exemplificar, eu coloco aí na tela alguns sistemas bem simples, né? Sistemas com duas equações e duas incógnitas. Evidentemente que na nossa vida real os sistemas lineares têm muito mais equações e muito mais incógnitas. Mas esses dois aí ilustram bem essas situações. No primeiro ali, não importa o método que você utilizar, você chegará na solução única. Por quê? Porque dá para você interpretar aquelas duas equações como duas retas num plano. E você verá que aquelas duas retas, elas se encontram apenas em um ponto. O que isso significa? A solução de cada sistema linear são valores para as incógnitas que satisfazem todas as equações ao mesmo tempo. Se essas equações têm apenas duas incógnitas, significa que elas podem ser representadas como retas. E quando é com a solução, vai satisfazer as duas equações. Quando essas duas equações se encontram. E as retas, elas se encontram, se elas se encontrarem, as possibilidades são essas. Elas encontrar e se tocar em apenas um ponto, né? Seria a solução única. Ou ainda, a segunda possibilidade é que essas retas coincidam, né? Se a gente olhar com cuidado ali para a segunda, para a fórmula número 2, a gente perceberá que as duas equações descrevem a mesma reta, ou duas retas coincidentes. Então, todo ponto de uma reta está sobre a outra, né? Então, a gente tem infinitas soluções no segundo caso. E o terceiro caso, conforme eu disse, é o caso que a gente não tem solução alguma. Quando você for resolver, você vai chegar numa informação que não faz sentido, uma informação, um absurdo, né? Sabe quando você chega no 2 é igual a 3, 5 é igual a 0, uma coisa desse tipo. Quando você chegar numa coisa desse tipo, é porque o seu sistema não tem solução. Não é porque 2 é igual a 0. Não, 2 não é igual a 0, é porque o seu sistema não tem solução. Graficamente, aí, para um sistema de duas incógnitas, significaria dizer que você tem duas retas paralelas. Elas nunca se tocam, né? Se você colocar mais incógnitas, se você colocar 3 incógnitas, essa conversa de retas se converteriam em planos, né? Planos, eles podem se encontrar em uma reta, né? Podem ser coincidentes e podem também não se tocar, podem ser paralelos, tá? Mas colocando em retas, as situações são essas três aí. No primeiro caso ali, retas concorrentes, você tem uma única solução. No segundo, as retas são coincidentes, infinitas soluções. E no terceiro, você tem retas paralelas, né? Não tem solução o sistema representado por retas paralelas. Essas retas representam a ideia de sistemas com duas incógnitas, mas evidentemente que o conceito se estende aí para os problemas reais. Sim, se você tem um problema com 100 equações, 100 incógnitas, por exemplo, vamos considerar uma matriz quadrada, sua matriz A. Pode ser que você tenha uma única solução, pode ser que você tenha mais de uma, e pode ser que você não tenha solução, né? Pode ser também. Aqui eu coloquei um exemplo aqui de uma situação, até de uma outra aula mesmo que eu preparei, de uma situação real que envolve um sistema com duas incógnitas, né? É uma situação de uma situação real, que é modelada por uma função linear, e você tem informação em 2 pontos dessa função linear, e você precisa descobrir que função é essa, né? Então, você acaba caindo num sistema, né? Com 2 equações e 2 incógnitas, né? E aí, esse sistema aí eu deixo a cargo do aluno resolver depois, mas ele vai perceber aí que isso aí dá para resolver usando os métodos
de álgebra linear tranquilamente, né? Um sistema muito pequeno, muito simples, né? Dá para resolver tranquilamente. Nós estamos interessados verdadeiramente aqui em sistemas práticos do mundo real, sistemas que não é interessante resolver aí no braço, né? Não é o caso desse que está na tela, né? Nós pensaremos aqui nesse momento em resolver sistemas lineares em que a matriz seja quadrada, né? Seja n por n. Nós teremos duas possibilidades, que são os métodos diretos e os métodos iterativos. Os métodos diretos são aqueles que vão dar uma solução exata, né, após um número finito de operações. Vou fazer um número finito de operações, pá, solução exata. Né? Enquanto que os métodos iterativos, que é o que a gente gosta, é o que a gente quer entender, são aqueles que vão me dar uma solução aproximada, né? Vamos dizer assim, sob certas condições, nós vamos ter uma convergência para uma solução, né? Ou seja, nós não vamos trabalhar aí com um método como os diretos, né? Caminhando para uma solução. Não, nós vamos acelerar o passo para trabalhar de uma maneira diferente. Já já a gente entende isso aí. Começamos falando com os métodos diretos, né? O primeiro método direto é o método da eliminação de Gauss. Não vou ficar aqui explicando o método da eliminação de Gauss, porque muito pelo contrário, é vocês que vão me explicar isso aí depois. Mas o primeiro método é o método da eliminação de Gauss. Depois vem a fatoração LU e a fatoração de Cholesky, né? Essas duas, né? São três, digo, né? São três. Método de eliminação de Gauss, fatoração LU e fatoração de Cholesky. Essas três são os métodos diretos. Não vou explicar nenhum dos três e já já eu justifico porque eu não vou explicar isso aí. Depois vem os métodos iterativos. Esses métodos, sim, são os que nos interessam aqui nessa disciplina. Os métodos iterativos, conforme eu já disse para vocês, eles têm uma maneira totalmente diferente de trabalhar do que os métodos diretos, né? Já que vocês estão acostumados com a álgebra linear e não tanto com métodos numéricos, esse aqui eu vou falar um pouquinho mais, né? Qual é que é a ideia, então, desses métodos iterativos? É como se você generalizasse o método do ponto fixo, né? Para usar aqui na questão do sistema AX igual a B, né? É como se você fizesse uma certa conversão, né, do seu sistema, modificasse a maneira de escrever ele e fosse gerando esses novos vetores para ir fazendo iterações, trabalhando com essa forma matricial, para chegar numa solução aproximada. Então, aqui eu tenho um pouquinho, trazendo a ideia, né, do que seria, né? Imagina, então, que você tem um vetor da aproximação inicial, né? Um x0, e você vai trabalhando, trazendo novas aproximações, né? Aqui, por exemplo, pelo meio de uma fatoração, né? Aqui a gente faz assim, o x1, que será uma aproximação numa iteração seguinte, ele vai ser o x0 multiplicado por um c mais um g, e depois você obtém um x2 usando aquele x1, depois você obtém um x3 usando o x2, depois você obtém um x4 usando o x3, até você chegar no seu critério de parada, que também é um assunto a se discutir, né? Critério de parada, aí nós temos algumas possibilidades, como, por exemplo, a distância entre a solução e a solução aproximada. Mas, claro que vocês vão pesquisar isso aí para me explicar para mim, ao invés de eu explicar para vocês, porque tudo aqui é a mesma ideia do trabalho anterior, tá? A mesma ideia. Então, nós temos aqui o método de Gauss-Jacob e temos o Gauss-Seidel, né? São dois métodos iterativos, né? O Gauss-Jacob e Gauss-Seidel.
São esses dois. E por que eu não expliquei em detalhes isso aí? Porque, como eu disse, é vocês que vão me explicar essas partes. Como na última aula, na última apresentação, eu só tive 3 alunos, então eu só coloquei 3 temas aqui, julgando que eu só vou ter 3 alunos para a última avaliação também. Eu coloquei o tema 1, que são métodos diretos, o tema 2, que é o método Gauss-Jacob, e o tema 3, que é o método Gauss-Seidel. Os 2 últimos são métodos iterativos, enquanto que o primeiro são 2 métodos diretos. Lembrando que, como são métodos diretos, quem escolher o tema 1 fará 2, ao invés de fazer só um. Enquanto o tema 2 e o tema 3, a pessoa faz um método só. E no tema 1, eu eliminei a fatoração LU para não ficar muita coisa. Aí a pessoa só faz eliminação de Gauss e fatoração de Cholesky. Dito isso, como eu só tenho o aluno Vitor online, ele terá a prerrogativa de escolher qual método ele quer fazer. Vitor, você pode falar aí. Vitor, você está aí? Desculpa, eu vou pegar o último ali, professor. Vai pegar o método 3? Isso, é que eu tô com. Beleza, então fica registrado que o Vitor vai pegar o terceiro método. Os outros alunos vão ter que escolher entre o método 1 e o 2, destacando aqui que cada um tem que pegar um método diferente, né? Não pode repetir método, tá? Então o 3 já fica com o Victor. E a Sabrina e o Emanuel vão decidir entre eles lá. Eles se viram para decidir quem fica com o tema 1 e quem fica com o tema 2. Seguindo. Bom, era só isso. Eu só preciso lembrar das datas, né, corretamente. Deixa eu ver. Na minha apresentação era só isso. Eu preciso colocar as datas. Deixa eu colocar aqui as datas da apresentação também. Deixe-me colocar aqui. Só um segundo. Cancelo aqui. No dia. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, então hoje é dia 9 de julho, né? Nós teríamos aula dia 16, teríamos avaliação dia 23. Então, nada melhor do que dia 23 para as apresentações. Então, fica marcado também para as apresentações dessa disciplina a data de 23/7. Né? 23/7. Cada um vai apresentar o tema escolhido e, evidentemente, escrever uma implementação, da mesma forma que vocês fizeram para o trabalho das zeros de funções reais, zeros reais de funções reais. Faz uma apresentação, né? A escolha de vocês, como é que vai fazer a apresentação, pode ser simples, desde que concisa e que demonstre o domínio do conteúdo. Mas vocês também vão fazer uma implementação, né? Vão escolher a linguagem de programação de preferência de vocês e vão fazer uma implementação. Por exemplo, o Victor, que já escolheu o método de Gauss-Seidel, ele vai apresentar esse método, dizer do que se trata, como funciona, e depois ele vai mostrar aí o script, né, o código que ele vai fazer na linguagem de programação, que ele achar mais interessante, e mostrar ele funcionando ali para resolver algum sistema que ele já vai trazer pronto aí também. Né? E, consequentemente, a Sabrina e o Emanuel, cada um vai fazer algo parecido para os métodos que eles escolherem. A data, 23/7, né? Da última vez eu acho que foi 15 minutos para cada um, né? Então segue a mesma coisa. Vitor, alguma dúvida? Você que está aí? Não, professor, está bem claro. Tá bem claro. Tá bom, então eu vou deixar essa aula gravada e os outros dois vão ver, né, no momento que entrarem aí, qual que é a tarefa. Lembrando que para a próxima aula, então,
Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, mas a princípio eu não vou abrir a reunião online aqui, a menos que alguém peça. Tá bom? Beleza. Beleza. Então, Vitor, até... Então o contato do senhor, né? Perfeito, perfeito. Tá bom? Então, até mais. Até. Valeu, professor.